Brena, já comecei. Sumiu, Brena. Pois é, pra semana aí foi vida adulta complicada, mas tô de volta, me organizei. Ah, que bom, não suma não. Realmente nesse curso EAD a gente tem que ter muita organização, senão a gente se atrapalha. É difícil mesmo. Pessoal, só algumas informaçõezinhas rápidas. Hoje eu vou estar disponibilizando aí o material relativo, começar a disponibilizar. Acho que já tem tudo de recurso especial extraordinário, já está lá. E eu vou disponibilizar embargos de divergência e agravo para destrancamento de RE e RESP. E nas nossas próximas duas atividades a gente vai deixar já aqui ajustada. Só um segundinho que vou colocar a bateria, ligar o computador na tomada. Pronto, que eu tinha tirado e esqueci de recolocar. Então, semana que vem, nossa atividade vai ser uma questão subjetiva, questões subjetivas relacionadas a recurso especial extraordinário. E na outra semana a gente vai tratar, vão ser questões objetivas, que vão tratar ainda de recurso especial extraordinário e também irá tratar de agravo para destrancamento do RE e do RESP e embargo de divergência, tá bom? Tranquilo em relação a isso, pessoal? Tranquilo. Então, viva! Obrigado, Armanda, pelo feedback aí. Vamos lá. Vamos ver as nossas atividades, né? Como é que foram vocês essa semana? Gostaram dessa atividade de pesquisa? Foi muito difícil? Me fale aí, Manuela. Manuela, tá me ouvindo? Bom, agora tô. Eu, pra falar a verdade, eu senti um pouco de dificuldade nessa atividade de procurar jurisprudência não repetida. Mas foi bom. Foi bom, né? Beleza, que bom. Que ainda bem que você gostou. Mais alguém aí quer me dar um feedback? Se gostou, se não gostou, para que a gente possa começar a tratar. Oi, pode falar, Joyce. Sobre a atividade, eu gosto muito dessa atividade em relação a procurar jurisprudência. Acho que o problema mesmo, que eu acho que o pessoal teve mais dificuldade, é a questão da repetição. Porque às vezes a gente está pesquisando sobre aconteceu muito comigo isso. Eu estava pesquisando uma súmula específica, aí fazia o texto, e aí no momento que eu estava pesquisando, alguém me voltou. Então, tipo assim, eu tinha que fazer e tal, e acho que isso foi uma coisa que me incomodou. Mas a atividade de procurar jurisprudência é ótima. Tudo certo. O problema é essa certeza da repetição, porque são 40 alunos, e aí cada um vai usando uma jurisprudência e no final vai acabando, sabe? Mas eu acho que é uma boa atividade. Como é que eu digo assim, mas todo mundo conseguiu ou teve alguém que não conseguiu? Disse assim, olha, eu não achei nenhuma. Pelo menos eu não recebi nenhum e-mail, nem nenhuma reclamação nesse sentido. Mas alguém teve uma dificuldade assim tremenda, extrema, de que não conseguisse de fato apresentar? Acho que não, né? Tá bom, então bacana. Então, vamos lá dar uma olhada aqui. Oi. Manuela, eu tenho uma sugestão para alguma atividade, uma próxima atividade. Não sei se a galera concorda, mas um caso prático mesmo, acho que seria mais interessante também. Um caso prático, como assim você... na próxima aula será a minha... a nossa próxima atividade vai ser uma prova de resposta subjetiva. Nas minhas avaliações de respostas subjetivas, eu sempre são questões relacionadas a um caso prático. Mas o que você quer dizer com caso prático? Seria alguma coisa diferente disso? Né? Me dê uma luz aí. Seria seguindo essa lógica mesmo. Mas para a gente trabalhar mais os conceitos, qual recurso seria aplicado, coisas do tipo. Mas eu acho que a prova vai ser
É bem nessa pegada mesmo. É bem nessa pegada. Então vamos lá. Manuela, você fez. Qual foi a sua jurisprudência que você achou? Aproveitar que você já está com a palavra e deixa eu procurar você aqui. Você encontrou a sua aí? Você é da turma 1, não é isso? Isso, mas eu não estou com aberto ainda, deixa eu abrir aqui. Pronto, abre aí. Tem alguém que já esteja aberto enquanto Manuela abre? Já esteja com a sua respectiva resposta aí já aberta? Assim, essa atividade, pessoal, da pesquisa da jurisprudência, de aprender, na verdade, a trabalhar com precedentes, é uma ferramenta que vocês precisam ter, e é uma ferramenta que é de fundamental importância para todas aquelas carreiras jurídicas atuais. Como a gente tem conversado sobre isso, a importância da jurisprudência como fonte do direito tem sido alterada radicalmente em nosso ordenamento jurídico, né? E a jurisprudência hoje está logo abaixo, bem coladinho com a lei, quando a jurisprudência não é contra a lei, e ainda assim, né, se impõe. A gente tem visto uma reflexão muito importante sobre isso, a questão do ativismo no âmbito do STF tem sido muito discutido, né, do STF impondo como é o seu papel da palavra final no âmbito da interpretação da Constituição, né, mas tomando interpretações bastante criativas e bastante distantes do senso comum do que seria essa interpretação, e ainda assim essas decisões são as decisões que devem prevalecer, porque essa é a lógica, é a lógica de um sistema, de um regime democrático, né, de um regime democrático. Então, mas aprender a trabalhar com jurisprudência é hoje, sem dúvida alguma, um ferramental indispensável para qualquer advogado. Manuela, eu achei o seu aqui. Você conseguiu achar o seu aí? Achei. Pronto. Pode falar, se quiser. Eu vou exibir ou não? Fala você, deixa eu economizar um pouco minha voz. São 2 aulas e de tarde eu ainda tenho sustentação oral. Só um detalhe também que eu esqueci de avisar vocês. Eu estou no aguardo do gabinete de uma desembargadora para me atender agora para despachar um processo. Se eventualmente ela me chamar, eu vou pedir licença de desligar a câmera 5, 10 minutos para fazer esse despacho rápido e retorno, porque infelizmente é a nossa agenda que tem que se adaptar, né, a dos jogadores, e se ela puder me receber, eu rapidamente saio e mais volto. Mas vamos lá, deixa eu exibir para vocês aqui. Me digam se vocês estão vendo. E vamos lá. Vamos lá, Manuela. Lê aí para mim, por favor. É pra ver? Eu tô vendo. Você está vendo? Vocês estão vendo? É porque eu utilizei a súmula 115 do STJ e o artigo 104 do CPC, que é sobre a inexistência de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Vamos lá, agora desdobre isso pra gente. Tá? Qual era a ratio decidendi por trás dos precedentes que criaram esta súmula e o que é que o CPC fez em relação ao enunciado 115 da súmula da jurisprudência do STJ? Ele incorporou ou ele afastou? Fala um pouquinho, a palavra está com você. Ele incorporou e o artigo 104 meio que reforça que foi a súmula, né, 115, que não será admitido postular em juízo sem procuração, salvo em casos urgentes, considerados urgentes, para evitar preclusão, decadência ou prescrição. Vamos lá. Eu confesso que fiz atividade com um pouco de pressa, então, perdão, qualquer coisa. Mas vamos lá. Então, assim, você chegou a dar uma analisada na comparação do artigo 104 do CPC com o anterior, porque não há alteração no artigo 104
quadro comparativo entre CPC. Propriamente no artigo, na redação do artigo 104, salvo engano, para o 97 do CPC de 2073. Vamos dar uma olhada aqui. O F107 não, você fez referência, me perdoe, 104. 104. Então, volta aqui. Vamos lá, 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. A parte será representada em juízo por advogado legalmente constituído, seja lícito, papapá. Artigo 37. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a postular em juízo. Todavia, em nome da parte, intentar ação para evitar prescrição e decadência. Então, na verdade, o artigo 104 em si não alterou, né? Não há, né, no artigo 104 uma alteração. A questão que a gente pode aqui estar a analisar, vamos dar uma olhada aqui na jurisprudência que você botou. Dê uma lida para mim, essa ementa. Processual civil, agravo interno. Lê aqui para mim, essa jurisprudência aqui. Processual civil, agravo interno, agravo em recurso especial. Código de Processo Civil de 2015 de aplicabilidade. Ausência de procuração, intimação para regularização. Decurso de prazo, incidência da súmula número 115 do STJ. Intempestividade do recurso especial. Interposto do recurso sem procuração nos autos no regime do CPC 2015, deve a parte ser intimada para suprir a deficiência, nos termos do artigo 932, parágrafo único. Na hipótese, outra, transcurso do prazo de 5 dias, sem, no caso jurídico, apresentar testamento de mandato. Perfeito. Então vamos lá. O que é que alterou, ou qual é a concepção de que algumas pessoas defendem, né, eu também, que há uma superação do enunciado 115 do STJ? Não é pela alteração, Manuela, que está lá no artigo 104, tá certo? Não é por essa alteração, porque como a gente viu, a regra é a mesma. Eu tenho uma alteração de redação, mas a regra é a mesma. O que existia anteriormente é de que a jurisprudência do STJ, ela separava os recursos ordinários dos recursos excepcionais. Observe lá que o enunciado 115, ele fala aqui na instância especial. Na instância especial, está aqui, ó. E o que é que significa dizer isso? É de que, assim, ó, a regra do artigo 104, que é a mesma regra do artigo 37, é aquela regra que incorpora ao nosso ordenamento jurídico o requisito, né, processual do jus postulante. Vocês estudam e ouvem falar de jus postulante desde a época de TGP, né? Que o jus postulante é um requisito de admissibilidade do processo que consiste na necessidade da representação da parte ser realizada através de advogado constituído nos autos, salvo aquelas exceções que a gente sabe, juizados especiais, justiça do trabalho, habeas corpus, que são situações excepcionais onde se dispensa o jus postulante, mas como regra você tem o jus postulante. E aí, na seara dos recursos, sempre se defendeu de que não há jus postulante, porque o recurso seria matéria técnica, né? Agora, a apresentação de um recurso por advogado sem a procuração, eu tinha uma forma distinta a jurisprudência tinha uma forma distinta de ver isso. Por quê? Porque a procuração, ela é o instrumento do mandato. Ou seja, ela é o instrumento com o qual eu comprovo o exercício do jus postulante. Tá bom? Então, nas instâncias ordinárias, ou seja, recursos de apelação, recursos de agravo de instrumento, recursos de embargos de declaração, das decisões de instâncias ordinárias, né, agravo interno das decisões dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, se admitia a regularidade, a regularização, né,
se admitia a regularização do instrumento de mandato. Você concedia prazo para isso. E o STJ não admitia isso para as instâncias superiores. Ou seja, eu não podia promover a regularização nas instâncias superiores. E aí, qual é o artigo que, na verdade, né, altera o enunciado 115 da jurisprudência? É o artigo, parágrafo único do artigo 932, que impõe o dever de regularização de todo e qualquer vício sanável, né? Inclusive é uma regra que expressa um princípio importantíssimo que nasceu no CPC de 2015, que é o princípio da primazia do julgamento de mérito, dizendo que sempre que possível a gente deve tentar promover o julgamento do mérito e não a inadmissibilidade dos recursos e não a extinção do processo em resolução do mérito. E aí, na verdade, não é como é que eu digo, Manuela? Na verdade, não é o artigo 104 que promove essa alteração, mas, na verdade, o parágrafo único do artigo 932. Beleza, Manuela? Compreendido? Obrigada. De nada. Na próxima, não faça com pressa, que eu tenho certeza que se você fizesse sem pressa, você ia matar a pau. Vamos lá, Breno. Eu imagino. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, mas é que, infelizmente, não tem jeito. Não tem jeito. Manuela, deixa eu anotar aqui. Brena, para comemorar seu retorno aí, vai procurando o seu aí, viu? Prof, essa fiquei te devendo. A primeira atividade que eu fiz. Não fiz essa. Acontece, você está perdoada. Já parei. Está perdoada, mas vai ficar com zero do mesmo jeito. Brincadeira. Não é merecido. É porque, infelizmente, não tem jeito mesmo. Assim a gente... Mas eu entendo. Eu sei que nem todo mundo... É praticamente impossível que qualquer um consiga fazer tudo de todas as matérias, mas eu acho que é esse o nosso objetivo. Mas vamos lá. Daniel, Daniel. Professor. Oi. Vamos lá. Achou a sua aí? Por favor, todos vocês vão procurando suas respectivas respostas, viu? Deixa eu... Você lembra o dia que você deu a entrada, Daniel? O dia que você postou? Professor, eu vou ver se eu consigo olhar aqui. Eu não lembro, não. Pronto, não tem problema não. A gente acha aqui. Aqui pra mim não aparece, não. A data que eu postei. Pronto, eu achei aqui, ó. Você está conseguindo ler? Eu tô com a minha aberta aqui. Pronto, então ótimo. Leia aí, vá. Vamos ler. Eu fiz sobre a súmula que dispõe o artigo 941, parágrafo 3º do novo CPC. A súmula é que a questão federal ela não atendia ao requisito de pré-questionamento. E com o advento do novo CPC, essa súmula ela foi superada. O parágrafo 3º, ele prevê que o voto vencido ele será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acordo para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Então, eu entendi que com o advento do CPC e a previsão expressa no parágrafo 3º de 941, esse entendimento simulado no enunciado de número 320, ele foi superado. E a partir de então, passou-se a ser aplicado, a ser considerado os votos vencidos. E esses votos vencidos, eles passaram a integrar os acordos. Perfeito. Não sei se estou correto. Está parcialmente correto, Daniel.
porque não é somente em relação ao parágrafo 3º do 943, não. Você não fugiu do tema, não é isso, você não indicou o artigo errado, está certo, mas você talvez pudesse tratar disso um pouco mais, porque há outros artigos que também se correlacionam com o enunciado 320 da súmula do STJ. Isso tem a ver, Daniel, com o chamado pré-questionamento ficto. Quem aí já estudou, já leu os textos relacionados a recurso especial extraordinário? Levante aí. Marília, e aí, sabe o que é pré-questionamento ficto? Quer terminar, complementar aí o que Daniel começou? Me desculpe se eu falo outra coisa errada, mas... Estamos aqui para isso, para aprendermos juntos e de vez em quando falaremos coisas erradas. Eu também falo coisas erradas às vezes. Pelo que eu entendi é que é o seguinte, existia antes do CPC 2020 uma questão de que a jurisprudência tinha uma divergência, o STF de uma forma que seja de outra, que o advogado falando sobre uma matéria constitucional, esse embargo não era conhecido. Daí ele entrava com recurso especial extraordinário, tratando sobre essa matéria, e existia uma ideia que seria de fato pré-questionamento ou não. E deu-se o nome de pré-questionamento fixo, porque não existia a discussão no embargo, no acórdão, mas tinha no embargo. E atualmente o CPC, pelo 1025, se eu não me engano, ele adota o pré-questionamento fixo como um pré-questionamento de fato. Deu para entender? Deu. Para mim deu. Eu não sei se quem não estudou entendeu. Eu vou complementar, mas para mim está perfeito, né? A complementação que você... Assim, o que você falou está perfeito. Não é o 1025 não, mas eu estou procurando aqui também não achei. Mas deixa eu ir para o conteúdo que eu acho que é o mais importante. Tá bom? Pessoal... os recursos excepcionais, né, como gênero, e aí estou falando de recurso especial e de recurso extraordinário, né, eles possuem alguns requisitos que foram construídos ao longo da jurisprudência por interpretação dos requisitos constitucionais. Um deles, talvez o mais importante deles, é o chamado pré-questionamento. Aí, artigo 1025, o Carlos está nos falando aqui 1025. Deixa eu ir lá no 1025, que a gente já confirma aqui. Aqui é isso mesmo, 1025 mesmo, você está certíssimo. 1025, da parte de embargo de declaração. Você, Marília e Carlos estão certíssimos. E o que é que constitui o pré-questionamento, né? O recurso especial e o recurso extraordinário, pessoal, não sei se alguém viu a live até de ontem, eu até falei disso, eles são recursos cujo seu objetivo principal não é corrigir decisões injustas, não é tutelar o direito das partes, não é, acreditem, não é. O objetivo principal do recurso especial e do recurso extraordinário é a manutenção da integridade da legislação constitucional e da legislação federal infraconstitucional. Esse é o objetivo central dos recursos especial e extraordinário. A tutela do direito da parte, a correção da decisão injusta, a correção do erro em julgamento e do erro em procedendo, né, que são o objetivo central do recurso, da apelação, do agravo de instrumento, não são o objetivo central das decisões via STJ e via STF, das decisões proferidas em recurso especial e recurso extraordinário. Porque o recurso especial e recurso extraordinário não tem como objetivo central corrigir decisões injustas, ou melhor, corrigir quaisquer decisões injustas. Porque senão seria o equivalente a dizer que STJ e STF têm mera, entre aspas, função de corte de cassação. Seria efetivamente apenas uma terceira e uma quarta instância
e uma quarta instâncias recursais, apenas para corrigir as injustiças. Não é esse o papel constitucional reservado ao STJ e ao STF. O papel principal do STJ e do STF, que lhes foi constitucionalmente reservado, é a guarda do ordenamento jurídico. É a guarda da manutenção, da integridade, da coerência do ordenamento jurídico. Ficando reservado ao STJ o papel de proceder à guarda da legislação infraconstitucional federal e ao STF, né, a guarda da legislação constitucional. Ponto. Então o papel do STF é guardar a Constituição e o papel do STJ é guardar a integridade, manter a uniformidade da interpretação da legislação federal. Tá bom? Então qualquer injustiça, qualquer decisão injusta, por mais absurda que ela seja, se o absurdo dela não for um absurdo que ofende a Constituição, ou se não for um absurdo, né, que ofende o direito federal, infraconstitucional, eu não terei margem para ir ao STJ e ao STF, porque não é esse o papel deles, não é esse o papel de corrigir as injustiças. Eu posso até, eventualmente, propor uma ação rescisória, mas recurso especial e extraordinário não será. Então, por exemplo, se o erro do tribunal foi uma péssima análise da prova dos autos, o tribunal entendeu que um fato inexistente ocorreu. Ponto. Ele entendeu errado. Você tem lá uma câmara filmando, provando que o sujeito que supostamente teria causado um ato ilícito não estava no local do ato ilícito. E pior, além de ter esta gravação do ato ilícito sem o sujeito conseguiu provar com 3 testemunhas que ele estava em outra cidade. Mas ainda assim o tribunal entendeu que esse fato é existente. Uma decisão absurdamente injusta. Absurdamente injusta. Ponto. Caberá RESP ou RE? Não, não caberá nem RESP, nem caberá RE. Porque não cabe RESP para reexame de matéria de fato. Súmula 7 do STJ. Né? Súmula 7 do STJ. Das súmulas mais conhecidas. Então, para fins de ter acesso ao STJ e ao STF, eu tenho que, primeiro, ter um tema federal. Um tema de direito federal, infraconstitucional, recurso especial, ou um tema de direito federal constitucional, recurso extraordinário. Mas não é só isso. Não é só isso. Este tema federal, infra ou constitucional, tem que ter sido debatido e tem que ter se esgotadas as instâncias ordinárias. Então, para que eu tenha acesso ao RE e o RESP, eu preciso ter um tema federal, infra ou constitucional, que este tema federal tenha sido discutido em todas as instâncias ordinárias, ou que eu tenha esgotado as instâncias ordinárias e que ele tenha sido debatido. Né? Então, por exemplo, se ainda couber um recurso na instância ordinária, não caberá RE, não caberá RESP. Então, por exemplo, uma apelação que foi monocraticamente improvida pelo relator. Eu posso entrar com RE e RESP? Não posso. Por quê? Porque das decisões monocráticas cabem agravo interno. E se eu entrar com agravo interno e aí sim o órgão colegiado do tribunal mantiver a decisão que ofende a Constituição, né, ou que ofende o direito federal, aí sim, em tese, abre-se margem para recurso especial e recurso ordinário. Agora, tem um detalhe, né? Este tema tem que ter sido debatido, discutido no âmbito dos julgamentos dos órgãos colegiados dos tribunais. Tribunal de Justiça, TRF, para os nossos casos aqui. Tá? Então esse é um ponto. É isso que constitui o pré-questionamento. É isso que constitui o pré-questionamento. E aí, pessoal, eu tenho um problema. Não raro acontece. Qual é o problema que não raro acontece? Eu entro com um recurso de apelação, alegando que a sentença de primeiro grau
ofendeu a legislação, não respeitou a regra do artigo, qualquer que seja, 186, 927 do Código Civil, que trata de indenização. Bom, a regra em si aqui para a gente não importa, só para que vocês tenham como exemplo. E eu vou lá e alego isso. E simplesmente o tribunal não trata do tema. Ele mantém a decisão ou reforma, mas não trata do tema. O que é que me resta fazer? Qual é o recurso que eu tenho quando eu arguo uma matéria e o tribunal, eu arguo a matéria e o tribunal ou o julgador não trata do tema? Quem pode me responder aí? Abra o microfone, por favor, e responda. Qualquer um. O que é que eu faço nesse caso? Qual é o recurso que eu tenho para interpor quando eu postulo algo e o tribunal não trata do tema, não responde o tema? Embargos de declaração, professor? Perfeito. Embargos de declaração, arguindo omissão. Eu vou lá e digo, olha, tribunal, observe que eu estou dizendo que a sentença ofendeu as regras do artigo 186 e 926 do Código Civil, que delimitam o âmbito da responsabilidade civil por ato ilícito. E você não se manifestou pelo tema, por favor, se manifeste. Até porque eu preciso pré-questionar o tema para, pré-questionando o tema, poder ter acesso às instâncias excepcionais e propor o meu recurso especial por ofensa, né, aos artigos 186 e 926 do Código Civil. Aí, o que é que acontecia, ou o que é que pode acontecer ainda hoje? O Tribunal de Justiça simplesmente vai lá e diz assim: o que pretende a parte é o reexame da matéria de mérito, promovendo a rediscussão da causa, não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, a decisão embargada abordou todos os pontos. Bom, o que é que eu fazia? O que é que me restava? Eu podia propor novos embargos, alguém vai dizer. Beleza. E aí é possível que eu tome, né, uma multa por embargos procrastinatórios. Né? E se eu entrar com outro, pior. A multa pode ser majorada e pode se tornar requisito de admissibilidade de qualquer outro recurso. Aí o que é que as pessoas, o que é que os advogados começavam a fazer em situações como essa? Né? Eles recorriam ao STJ, quando a matéria fosse infraconstitucional, ou ao STF, arguindo o seguinte: olha, eu fiz o pré-questionamento e o tribunal não me respondeu. Eu não posso ter cerceado o meu direito ao recurso porque o tribunal não quer se manifestar sobre um tema que eu arguí, que eu pedi a ele que expressamente tratasse deste tema. E aí o que é que aconteceu no âmbito dos tribunais? Dois caminhos divergentes e diferentes. O STF tomou aquilo que, no meu sentir, era o caminho mais justo, era o caminho mais jurídico, era o caminho mais adequado. Ele reconhecia que eu não podia ter restringido o meu direito a recorrer ao recurso, né, se eu arguí, tentei pré-questionar o tema e o tribunal se recusou a pré-questionar o tema. E com base nisso, o STF aceitava o chamado pré-questionamento ficto. E o que era esse pré-questionamento ficto? Era justamente eu ter levado a questão à discussão do tribunal, mas não foi pré-questionada porque o tribunal não respondeu. Porque o tribunal não abordou o tema. Porque, embora instado a tratar do tema, não tratou. Então, pré-questionamento em sua essência não houve. Porque o tema não foi tratado pelo tribunal. Mas havia o pré-questionamento ficto e aí o STF ingressava no tema. O que é que o STJ fazia? O STJ simplesmente não aceitava pré-questionamento ficto. Virava e dizia: amigo, paciência. Né? Paciência. Não houve a situação do tribunal. Né? A questão federal somente ventilada, enunciado 320, somente ventilada no voto vencido, não atende ao requisito pré-questionamento. E aí não acatava a noção
né, de pré-questionamento ficto. Ao contrário, refutava expressamente. E aí o que é que era obrigado? Observe que saída absurda. O que é que o STJ obrigava a se fazer? Aí você tinha que, em situações como esta, entrar com um recurso especial, arguindo ofensa, na época, ao 535, que é o equivalente hoje ao 1020, que é o que trata dos embargos de declaração, dizendo que ele ofendeu a regra do CPC, que trata de embargo de declaração e que diz que é cabível os embargos de declaração por omissão, dizendo que o tribunal, ao não suprir a omissão existente, tinha que suprir a omissão. E aí você tinha que anular o acórdão para obrigar o tribunal a rejulgar a causa, né, se manifestando sobre os embargos, para só então eu poder interpor o RESP por ofensa ao 186 e 926. Imagina como era tortuoso esse caminho, como era sofrido esse caminho. Enquanto que o STJ dizia, olha, eu vou aceitar o pré-questionamento ficto, embora pré-questionamento de fato não tenha havido. Está aqui o pré-questionamento ficto, e vou julgar se houve ou não houve ofensa à Constituição. O STJ nos obrigava a ingressar com um recurso especial, arguindo que o julgamento dos embargos foi nulo, por ofensa na época 535, para que o STJ anulasse o julgamento dos embargos e mandasse o tribunal se manifestar sobre a matéria, pré-questionar. Para só então eu interpor um novo recurso especial, agora e desta feita, com a matéria pré-questionada, né, com base nos artigos 186 e 926. Né? É um absurdo. 927. É um absurdo. Isso, entre aspas, era um absurdo que existia. Aí veio o CPC, né? Como já tratado aqui por Daniel, no parágrafo 3º do 941, diz que o voto vencido será necessariamente declarado como parte do acordo, e foi além. E foi lá no artigo 1025 e inseriu o pré-questionamento ficto. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição, obscuridade. Ou seja, ele virou para o STJ e disse, olha, você não deve mais anular e mandar rejulgar os embargos. Se você entendeu que teve omissão, contradição, obscuridade, apontadas no embargo para fim de pré-questionamento, você já pode julgar o resto. Beleza até aqui? Beleza até aqui? Vocês acham que o STJ se deu por vencido? Vocês acham que o STJ está fazendo pura e simplesmente isso? Me respondam aí, vá. Podem botar no chat, me respondam aí. Quem acha que o STJ está cumprindo com esta literalidade, bote aí sim ou não, estou aqui olhando, o artigo 1025. Vamos lá, Daniel, você tem que inaugurar o chat aí, porque você foi quem puxou a discussão. Daniel acha que não. Brena acha que não. Rapaz, que povo de pouca fé no STJ são vocês, viu? Vamos lá, mais alguém? Vamos lá, pessoal, por favor, digam sim ou não. Aí, ó, Marília é uma pessoa de fé, né? Acreditou no STJ. Mais alguém acredita no STJ ou discorda? Que diabo é que vocês estão fazendo aqui na sala de aula, meu povo? Eu não faço chamada. Isso não tem atividade. Ou vocês participam ou se piquem. Bora, decidam aí os outros. Vamos botando aí. Né? Bora! Davi, Amanda, Letícia, por favor. Não, sim. Sim e não é ótimo. Arthur, sim, não sei. Cauã. Arthur, você que veio com seu criativo sim e não, porque por incrível que pareça, Arthur, eu também não tenho muita fé no STJ. Então, Arthur, por incrível que pareça, você acertou, Arthur Jacobina. Sim e não. Agora me explique por que sim e não. Abra a câmera e o microfone, Arthur. Vai.
Falhou para mim, eu não ouvi, Arthur. Vai depender do que for colocado em pauta para o STJ julgar. Mas eu queria entender mais um pouco, porque quando houver uma omissão no RESP, ele vai ingressar com um embargo de declaração, para que essa omissão seja julgada, não é isso? Mas essa omissão que a gente está tratando é do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Então, vou lhe ajudar, Arthur. Por que sim e não, pessoal? Assim, é de uma malvadeza o que o STJ faz com o jurisdicionado comum, né? Que é muito grande. A depender da edição do livro de Fred pós-CPC que vocês estão lendo, isso não está tratado lá. Essa foi a jurisprudência que o STJ tirou da cartola ano passado. E como é que ele tem interpretado esse artigo 1025? Ele se apegou a isso aqui, ó. Caso o Tribunal Superior considere existente erro, contradição, obscuridade. Para exigir o quê? O que é que o STJ está exigindo? Ele não basta eu ter interposto os embargos de declaração lá embaixo, pedindo que o tribunal pré-questionasse a matéria e o tribunal não tenha respondido. Não basta que eu tenha recorrido informando, olha, excelência, conforme artigo 1025, eu propus, conforme artigo 1020, 1022, eu aleguei a omissão para fins de pré-questionamento e o tribunal não adotou. Portanto, eu quero que você aceite a regra do artigo 1025 e considere fictício. Não basta você fazer isso. Para que o STJ admita, você tem que fazer isso em preliminar específica. Ele simplesmente pegou uma porrada de acordo de recurso especial que estava lá e inadmitiu. Por quê? Porque ninguém nunca soube, e aqui não tem parágrafo 1º, né? A regra do artigo 1025 tem que ser tratada em preliminar específica do recurso especial. Mas o STJ resolveu isso. Assim, ou seja, sim, eu vou aplicar o artigo 1025, mas para eu aplicar o artigo 1025, eu estou constituindo um requisito formal que a lei não deu. Eu estou criando agora um requisito formal que a lei não deu, que é justamente a preliminar arguindo para questionamento fictício. Oi, Brena, pode falar. Bem formalista ele para quem gosta de ser criativo nas decisões. Com certeza. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pré-questionamento fictício. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu já retorno, já lhe dou, Brena. Mas vamos aqui. Aqui ele trata do tema. Ó. Acredito que trata. Vamos ler aqui. Direito processual civil, juros moratórios, violação. Vamos pular tudo isso aqui. A despeito da suscitação da matéria relativa à violação da coisa julgada, não. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aqui. Aqui. Aqui, vamos lá. Incisos aqui 1, 2 e 3, itens 1, 2 e 3 da ementa deste recurso especial, que é o recurso especial 106.647 de São Paulo. A despeito da suscitação da matéria relativa à violação à coisa julgada na apelação e em embargos de declaração, não houve pronunciamento desta questão pelo Tribunal de Origem. Dessa arte, conforme iterativo entendimento jurisprudencial desta Corte, deveria o recorrente ter interposto recurso especial alegando violação ao artigo 535. Segundo pacífica jurisprudência deste tribunal, para a configuração do requisito do pré-questionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes. Porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do tema descendente. A mera interposição de recursos em que se suscita a matéria não tem o condão de tornar pré-questionado o tema, porquanto esta Corte não admite o pré-questionamento, fictício. Tá bom? Então, isso daqui é exatamente ipsilíteres o que eu falei para vocês. Esse é o posicionamento do STJ antes de 2015. Depois de 2015, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui, se não, direto no site do STJ, se não eu vou jogar no Google que vai ser mais fácil.
pré-questionamento ficto, STJ, pré-questionamento ficto, STJ, novo CPC, preliminar. Deixa eu achar aqui esse acórdão para vocês. Cadê? Não estou achando. Artigo do CPC. Deixa eu ver. Talvez aqui. Mas não sei se ele vai estar. Dificilmente o artigo da réplica vai estar inteiro. Vamos lá. Pré-questionamento SJ, uma breve abordagem na visão. Não, 2016 não trata do tema. 2016 não trata do tema. Mas vamos lá. Pré-questionamento. Deixa eu botar. Preliminar. Preliminar. Recurso especial. Preliminar, recurso especial, ó. De que ano? 2020, pode ser. 211, peraí. Não, isso aqui tá muito grande. Vamos ver se eu acho o outro aqui. Pô, só achei um. Poxa, eu não tô achando, eu devia ter. Eu não sei se eu tenho isso anotado em algum lugar. Ausência de pré-questionamento, do 211, dado a conta dos contratos, ausência de apreciação da documentação assentada, não. SWAP em especial. O especial de SWAP. Pergunte, Brena, enquanto eu vou aqui lhe ouvindo e vou tratando. Não, prof, ouvindo e lendo a emenda, eu já sabia. Um pré-questionamento real e um pré-questionamento fixo era o tribunal e manifestar. Não só a pessoa questionar aquela questão, mas lendo a emenda eu entendi. É exatamente isso. Deixa eu ver se eu acho aqui um. Só teve um acordo. Não. Professor, Oi. isso que o senhor falou, Sim. tem alguma coisa a ver com que geralmente eles colocam quando botam no embarque? Isso tem tudo a ver com colocar nos embargos, Marília, aqui o objetivo central para o pré-questionamento, por dois motivos. Primeiro, para que você deixe muito claro ao tribunal que você quer que o tribunal trate do tema, e segundo, porque pelo menos uma coisa o STJ foi condescendente com os jurisdicionados. Ele tem um enunciado de súmula que dizia que se os embargos tinham efeito pré-questionadores, eles não podiam ser considerados protelatórios e não poderiam sofrer a multa, que já era prevista, inclusive, na última redação, né, do CPC. De 73, do CPC de 73. Bom? Deixa eu ver aqui se eu acho que se eu não, alguém vai me mandar um e-mail. Por favor, alguém vai me mandar um e-mail me cobrando para eu enviar para vocês essa nova jurisprudência do STJ. Professor, só por questão mesmo de repetir o que você falou. Claro. Embargo de declaração, ele vai servir para que o STJ perceba que aquela questão que ele ficou obscura, ele não se manifestar, deve ser revista. Agora, os embargos de declaração, quando for observado que o assunto já trata daquela questão, ele não precisa julgar o embargo, ele já pode ir diretamente para o resto. Na verdade, não é o STJ quem julgaria o embargo, Arthur. Para que você consiga entender, eu interponho o embargo da decisão do TJ, dizendo: olha, TJ, eu lhe pedi para tratar deste tema e você não tratou. Por favor, trate deste tema. Aí o STJ... Ele faz então na instância inferior. Isso. Perfeito. O pré-questionamento tem que ser na instância inferior. Você precisa fazer o pré-questionamento na instância inferior. Não pode ser feito ou não deve ser feito
né, na instância superior. Não é o STJ quem vai julgar os embargos. Ele, na verdade, antigamente anulava a decisão dos embargos que não supriu a omissão tratada como pré-questionamento e mandava o tribunal julgar novamente. O que mudou é que agora ele não anula a decisão, né? Se ele entende que buscou-se o pré-questionamento, né? Buscou-se o pré-questionamento e não foi feito o pré-questionamento pelo tribunal, ele não anula mais essa decisão. Ele simplesmente reconhece isso e aplica o pré-questionamento fixo. O pré-questionamento fixo. Vamos lá. Arthur, o que é que mudou, né, com o CPC e com essa nova jurisprudência do STJ? Antigamente, eu tinha que interpor um recurso. Vamos lá, tratando do tema. Na apelação, eu aleguei ofensa à lei número X. Pronto, eu disse que aquela causa tinha que ser decidida a partir das regras da lei número X. O Tribunal de Justiça da Bahia ignora a lei número X, simplesmente ignora, e julga a causa como ela entende que deve ser julgada, sem se manifestar, não é sem aplicar. Porque se ele fosse lá e dissesse assim, olha, não é hipótese de aplicação da lei X, a matéria está pré-questionada. Né? É quando ele vai lá e ignora a existência da lei X. E com base nessa ignorância da existência da lei X, né, eu não tive o pré-questionamento da lei X. Então o que eu precisava fazer no CPC de 73? Eu tinha que interpor um embargo de declaração, dizendo, tribunal, estes embargos têm efeito de pré-questionamento. Eu estou interpondo ele porque você se omitiu na análise da lei X. E eu quero que você analise a lei X. E aí o tribunal podia fazer duas coisas. Uma, não, você tem razão, eu me omiti. E agora eu vou enfrentar o tema e vou afastar a aplicação da lei X, porque eu entendo que a lei X não deve ser aplicada. Ou então diz, não, realmente você está certo, eu fui omisso. E o caso é de aplicação da lei X. E, portanto, eu vou dar efeitos infringentes aos embargos de declaração, modificando a decisão para resolver a questão a partir da lei X. Num caso ou no outro, ou seja, aplicando a lei X ou entendendo que não é a aplicação da lei X, o tema lei X foi tratado. O tema lei X foi tratado. Ô Marília, obrigado. Marília achou aqui o acórdão. Deixa eu copiar aqui já que eu já vou... Mas eu vou terminar de responder. Entendeu, Arthur? Então, num caso ou no outro, eu teria havido o pré-questionamento. Houve o pré-questionamento se o STJ entendeu, né, que aplica a lei X ou entendeu que não aplica a lei X. Isso, de uma forma ou de outra, você teria havido o pré-questionamento. O problema estava quando o tribunal simplesmente ignorava seus embargos de declaração e ignorava a lei X e continuava ignorando a lei X. O que é que eu tinha que fazer naquela época? Eu tinha que interpor um recurso especial dizendo que o tribunal desrespeitou o artigo 535 do CPC de 73, que é o artigo que trata da omissão, contradição e obscuridade, que trata dos embargos de declaração. Aí o STJ, ele anulava o julgamento dos embargos de declaração, não o acórdão da apelação, mas o acórdão dos embargos de declaração, e dizia para o tribunal, olha só, você precisa decidir sobre a questão X. Então eu quero que você rejulgue os embargos de declaração, decidindo sobre a lei X. E só então é que eu poderia fazer um recurso especial, um novo recurso especial, depois que o tribunal falasse da lei X, né, arguindo a ofensa à lei X. Bom, essa era a questão. O que é que o artigo 1025 trouxe no CPC? Ele falou, olha,
se você interpuser uns embargos pré-questionadores, e o STJ e o tribunal simplesmente não recorrer, o STJ poderá, se entender que deveria ter havido a supressão da omissão, ou seja, naquelas hipóteses em que antes o tribunal, o STJ mandava anular o julgamento dos embargos, ele agora não precisa mais anular o julgamento dos embargos. Ele já reconhece, né, que deveria ter sido suprido, que não foi, e aplica a teoria do pré-questionamento ficto. E aí passa a julgar. Qual é o problema que o STJ, a pegadinha, entre aspas, que o STJ fez para o jurisdicionado médio? Ele simplesmente passou a entender que a arguição da aplicabilidade da teoria do pré-questionamento fixo requeria a alegação expressa através de preliminar. Vamos aqui ver justamente os embargos, que aí talvez você consiga fechar a ideia. É esse aqui, Marília. Embargo de declaração do recurso especial 172.763. Não, pessoal, o que eu mandei foi 1861806. Pronto. O senhor pode colocar naquele serviço da STJ mesmo, colocar a pesquisa avançada e coluna. Vamos lá. Basta o início de pesquisa da jurisprudência. A pesquisa avançada, e aí coloca só o número que aparece. 1861806. Pronto, vamos lá. Aí eu achei bem estranho esse início. Ele fala que tem a preliminar, Então vamos lá. Anotem aí, né? Embargo de declaração no recurso especial 1.861.861.806 de Santa Catarina. Esse não foi o leading case, não. Aqui, ó. Ele tem os outros aqui, ó. Esses outros aqui, ó. Esse não foi. Esse daqui tá ótimo, Marília, porque está, como você bem disse, bem explicado. Mas ele não foi o leading case, não. O leading case foi em 2019, né? Deve ter sido um destes outros aqui. Teoricamente, deve ter sido este primeiro. Se eu não me engano, foi a ministra Nancy Andrighi que... 2020. Mas vamos prestigiar o que você nos achou. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês lerem. Então vamos lá. Recurso interposto na vigência do CPC de 2015. Enunciado administrativo número 3, que é que trata da aplicabilidade de direito intertemporal, processual civil, embargo de declaração e recurso especial, ausência de omissão de obscuridade, contradição e erro material, embargo de declaração rejeitada. Aí ele vem aqui e diz, olha, para haver a aplicação do artigo 1025 do CPC de 2015, é preciso preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Que o recorrente em recurso especial tenha suscitado na corte de origem o tema em sede de embargo de declaração para fins de pré-questionamento. Isso está lá no artigo 1025. Que os aclaratórios tenham sido inadmitidos na corte de origem. Isso você consegue extrair do artigo 1025. Que haja perante este Superior Tribunal de Justiça a interposição de recurso especial por violação ao artigo 1022 do CPC, a fim de que seja examinada a preliminar de mérito referente ao erro, omissão, contradição, obscuridade. Isso aqui não está no artigo 1025, mas você pode até dizer que esteja no artigo 1025. E com certeza, a partir daqui é que começa a maior criatividade. Que examinada a preliminar de mérito, violação do artigo 1022 do CPC, este Superior Tribunal de Justiça considere existentes erro, omissão, contradição, obscuridade,
que o tema seja relevante para o deslinde da causa, ou seja, que possa sozinho alterar o resultado do julgamento, e que não seja imprescindível o retorno dos autos à corte de origem para suprir omissão, contradição e obscuridade. Perceberam a ginástica que o STJ e a dificuldade que o STJ criou para o jurisdicionário na interpretação do que seria o artigo 1025, que metade destes requisitos, metade dessas questões que o STJ está tratando não estão aqui no artigo 1025? Essa é a questão. Mas, Arthur, eu não sei se eu fui claro. Você conseguiu me entender, Arthur? Eu vou ajudar mais um pouquinho, realmente a ginástica é uma coisa legal, um pouco para entender isso. Mas deu para compreender um pouco. Pronto. Mas assim, só para que eu fique um pouco mais tranquilo. A dúvida funcionária, vamos falar naquela. Aqui. Entenderam sobre os embargos da declaração. Pronto, os embargos tem que ser interposto lá embaixo. Pessoal, as outras pessoas conseguiram entender? Eu acho que eu expliquei um pouco confuso. Porque o tema é um pouco confuso mesmo, não é tão simples assim. Mas vocês conseguiram, a maioria conseguiu compreender este problema, essa situação que nós estamos? Foi compreendido? Querem que eu trate um pouquinho mais? Professor, eu tenho uma dúvida. Vamos lá, Alice. Se o STJ... Obrigado, Brena. Vamos lá, Alice. Se o STJ, a partir dessas novas decisões, né, começa a entender que há, portanto, um novo requisito formal, né? Há um novo requisito formal. Então, se há um novo requisito formal, é uma questão de admitir ou não o recurso, né? Está dentro da questão de admissibilidade do recurso. Perfeito. Certo. Mas, nesse caso, ele ainda assim deve dar o prazo para a parte sanar esse vício. Ele ainda pode fazer isso? Ou ele simplesmente não há esse requisito formal e a gente não vai julgar? É assim, infelizmente, o que você falou, Alice, tá perfeito. Eu queria... Por quê? Porque, primeiro, assim, essa decisão do STJ, ela é, além de tudo, inconstitucional. Porque o STJ não tem, assim, a matéria de recursos aplica-se à regra da legalidade estrita. Legislar sobre matéria processual é competência privativa da União. Os tribunais podem e devem interpretar, esclarecendo o sentido da norma, mas ele não pode criar requisito de admissibilidade recursal que a lei não exige, porque isso implica restringir direito fundamental. A gente sabe desde a época de Candotilho que você não interpreta normas de direito fundamental restringindo o seu alcance. E criar requisito de admissibilidade é restringir o alcance do direito à ampla defesa, ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição e à recorribilidade, que são elementos do devido processo, da cláusula do devido processo legal. Então, assim, um primeiro passo que eu lhe respondo é isso. Sim, inconstitucional as decisões do STJ nesse tema, mas ninguém liga. Ou pelo menos, ninguém liga não, ou pelo menos o STF não vê assim. Porque nunca se admitiu essa discussão de sede de inconstitucionalidade. O STF não vê assim, o STJ não vê assim. Então pouco importa que um professor aqui da Bahia veja assim, porque não vai mudar a realidade. Mas é meu dever acadêmico, né, expressar para vocês aquilo que entendo eu, compreendo eu, seja a expressão do direito. Primeiro aspecto. O segundo aspecto é que você aponta um outro ponto. Nessa ginástica jurisprudencial, o STJ, além de interpretar ao nosso sentir doutrinário equivocadamente o artigo 1025, para exigir um elemento, né, que o artigo 1025 não exige, que é justamente o elemento da arguição disso em preliminar de mérito, né, em preliminar de mérito, ele, além de fazer isso, ele ofende uma outra regra do CPC. Ele ofende o artigo 1025 com essa interpretação e ele ofende, como você bem disse, o 932, que manda o parágrafo único do 932, ó, que a gente já tratou dele aqui hoje, ó, que diz que antes de considerar inadmissível o recurso, ele deveria dar oportunidade. Só que o STJ
nos julgamentos de todos os recursos especiais, antes disso aí, que foram inadmitidos, em todos eles o STJ não mandou, não intimou para sanear, não intimou para aduzir a preliminar, porque entende que a regularidade formal do recurso não é requisito sanável, né, quando é afeita a postulação. Então, Alice, é com muita tristeza que eu lhe digo que você compreendeu adequadamente o tema, entendeu completamente a abordagem, mas, infelizmente, o STJ tem uma interpretação absolutamente divergente daquilo que a gente está aqui tratando. Alice, aproveitando sua participação, você é turma 1 ou turma 2? Turma 2, professor. E vamos lá, qual foi o tema que você tratou, Alice? Procure aí a sua pesquisa de jurisprudência. Foi sobre o artigo 1007 do CPC de 2015 e o enunciado número 187 da súmula do STJ. Tá aqui, ó, eu tô vendo aqui. Leia pra gente aí. Ou leia ou resuma, ou leia somente a súmula e os parágrafos do artigo 1007. Porque essa daí foi uma paulada no STJ, né? Eu vou ler o comentário que eu fiz, porque eu acho que está bem resumido. Mas leia o enunciado da súmula também. Pode ler depois. Mas pode ler depois. Lê seu comentário, depois o enunciado da súmula, depois os artigos do CPC. Tá. Então eu vou ler por ordem aqui, da ordem que eu escrevi. Artigo 1007 do CPC de 2015. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa de retorno sob pena de deserção. Aí eu utilizei especificamente o parágrafo 2º e parágrafo 4º. Parágrafo 2º. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Parágrafo 4º. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção. Enunciado número 187 da súmula do STJ. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos atos. E aí eu fiz um comentário, né? Anteriormente ao advento do dispositivo mencionado, o STJ entendia que o recurso, sem o devido preparo, era imediatamente considerado deserto, de certo modo compreendido como abandonado pelas partes. Desse modo, tornava-se descabido e inadmissível o recurso, né? Contudo, após a nova disposição trazida nos parágrafos elucidados do artigo 1007, influenciada pela primazia do julgamento do mérito, esta deserção por ausência de preparo ou preparo insuficiente deixa de ser automática e imediata, devendo o relator intimar o recorrente para que realize o preparo em dobro, sob pena de deserção, em regra no prazo de 5 dias. Nesse viés, o recorrente possui uma nova possibilidade para dar continuidade à interposição do recurso. Assim, após a intimação, ou ele recolhe o valor dobrado, ou o recurso não será conhecido. Pelo exposto, observa-se, portanto, que resta superar o entendimento da súmula número 187 do STJ, afastando sua aplicação, privilegiando o princípio da primazia do mérito e até mesmo da ofensa sexual. Perfeito, Alice. Né? Assim, além do enunciado 187 na matéria, a jurisprudência era ainda mais perversa. Né? Assim, se você tivesse que fazer um recolhimento de um preparo de R$ 1.872,15 e fizesse de R$ 1.872,14, né, o STJ entendia deserto e, portanto, não preparar. Se você preenchesse, tinha coisas que beiravam, Alice, no meu sentir, beiravam o sadismo. Eu acho que você reunia a melhor inteligência jurídica para o mal. Eu acho que está na assessoria do STJ, referendada pelos ministros do STJ, porque os caras ficavam procurando assim coisas mínimas.
Então, só para dar alguns exemplos, que era jurisprudência pacífica. Se você preenchesse a guia errada, recolheu o valor certo, mas teve um equívoco no preenchimento da guia, botou um dígito errado do processo, seu recurso era inadmissível. Se você recolhesse um centavo a menos, seu recurso era inadmissível. Eu acho que coisas desta natureza, desses jaez, beiram o sadismo. É de uma perversidade para uma parte que está diante de uma sentença, de uma decisão, de um acórdão injusto e que, além de ser injusto, ofende, né, o direito federal e não consegue ter acessado a instância excepcional para a correção desta ofensa do direito federal, né, beira o sadismo. Assim, eu acho que a jurisprudência defensiva do STJ era deveras perversa com o jurisdicionado, era deveras perversa com o acesso à justiça, né, e por tudo que você segue nesta linha de reflexão, você pode seguir nessa linha de reflexão, né, que você vai perceber. E é uma pena, mas era assim, né? É uma pena, mas era assim. Então, pessoal, assim, nessa parte de preparo e na admissibilidade, preenchimento de guias, assim, é fartíssima a jurisprudência do STJ, que foi por completo superada no CPC. E até agora, pelo menos esses artigos, eles estão sendo respeitados. Não se inventou ainda, por exemplo, de que a insuficiência tem que ser de até 30%. Não duvido que amanhã ou depois apareça, né, alguma coisa desse sentido. Então vamos lá, quem vai ser a próxima pessoa? Ana Luísa, Islan, Arthur já participou. E Arivaldo, quem de vocês? Pronto, vamos lá, Islan. Você é turma 2, não é isso? Já achou o seu aí? Você falou sobre o que, Islan? Pronto, vamos lá. Leia aqui para mim e nos explique. Perfeito. Explica aí pra gente. Como se sabe, o aviso de recurso no caso de declarações interrompe o prazo para deposição de outros recursos. E acontecia que, às vezes, professor uma decisão, uma parte é a declaração, a outra parte houver outro recurso. E aí, como a deposição de final de declarações interrompe o prazo para o outro recurso, outra parte, uma vez julgado de tal declaração, a outra parte, ela entendeu que ela não poderia interpor outro recurso novamente, porque seria ocorrida a preclusão consumativa. Mas caso a declaração modificasse a decisão, ele poderia aditar o recurso que ele já tinha interposto. Só que, todavia, se não houvesse a modificação. Vou falar, doutor? Pode falar, estou ouvindo. Vou tomar um cafezinho aqui porque eu estou gostando da explicação. Todavia, se não houvesse modificação no julgamento de tal declaração, a parte que já tinha recorrido, ela não poderia modificar o recurso, nem aditar o caso. Só que aí o STJ, ele entendia que mesmo não havendo a modificação, o recurso que já havia sido depois, ele precisava ser ratificado pela parte.
publicação da decisão da posterior ratificação da parte e assunto expulso. O outro recurso. Perfeito, João. Perfeito, Islan. É só um pouquinho só mais amplo do que isso, que eu quero falar com você, não só do parágrafo 5º, mas como eu já botei lá também, do parágrafo 4º. Mas a lógica, Islan, é justamente essa que você lançou. Quando eu interpunha embargos de declaração, os embargos de declaração eles interrompem o prazo de julgamento dos outros recursos. Então era possível que uma parte tivesse interposto o embargo de declaração e a outra parte tivesse interposto apelação, né? Se se trata de sentença. Ou, se se trata de um acórdão que julgou a apelação, é possível que uma parte tivesse interposto recurso especial e a outra parte tivesse interposto embargo de declaração, né? E nada disso era regrado no CPC de 2015. E qual era o sentido, digamos assim, que a teoria geral do processo nos ajuda a compreender? Olha, considerando que os embargos podem ou não ter efeitos infringentes, eu vou tratar de lhe responder a partir da existência ou não de efeitos infringentes. A existência ou não de efeitos infringentes. Então, primeiro, né, qual era a lógica? Se teve efeitos infringentes e eu já tinha apresentado meu recurso especial ou minha apelação, eu tenho que ter o direito, né, de postular sobre a matéria que não existia quando eu interpus o meu recurso. Bom, a primeira coisa era essa. Então eu posso, né, complementar, entre aspas, a minha postulação para poder atacar, abordar, tratar dos temas que foram objeto de efeitos infringentes, que foram objetos de modificação pelos embargos de declaração. Esse era um direito meu. Okay? Isso o STJ reconhecia. Isso ele reconhecia. Qual foi a perversidade do STJ neste caso? Foram duas. Uma que Islan falou, que é do recurso antitempestivo, e a outra que ele também falou, mas não está na questão dele, não tratou lá propriamente da questão dele, que era quando não tinha efeitos infringentes. Quando não havia modificação, né, modificação dos embargos. Se não havia modificação dos embargos, eu não tenho por que complementar postulação. E se o meu recurso está exercido, né, em sua plenitude, eu não tenho por que ratificar. Só que o STJ começou a exigir esta ratificação, né, e com isso ele derruba uma porrada de recursos. Até que a gente vai aprendendo a como o STJ quer que seja feita para ir fazendo como ele quer que seja feito, né? Mas a maldade está em ele não avisar antes como quer. Ele teria que dizer, olha, a partir de agora eu exijo ratificação, é uma coisa que não está na lei, mas eu quero interpretar dessa forma. Mas o STJ... E também o aspecto do chamado recurso antitempestivo, que está aqui, ó, enunciado 418. É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração sem posterior ratificação. Eu tenho aqui o aspecto da ratificação, mas eu tenho aqui também o aspecto da interposição antes do julgamento dos embargos. Porque o que às vezes acontecia? Você já teve o julgamento, mas não teve a publicação. E aí você tem outro artigo do CPC que trata desta parte. E que eu posso me dar por intimado da decisão e promover a interposição do recurso. Tá? Mas, felizmente, vieram os parágrafos 4º e 5º. Islan falou do 5º, eu quero falar também do 4º, né, que deram essa compreensão na lógica processual adequada. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar as suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão do embargo de declaração. Isso aqui, justiça seja feita, constava da jurisprudência do STJ. Não constava como regra do CPC de 73, mas constava. Então, o parágrafo 4º, pessoal, é uma incorporação.
Porque até agora todos os exemplos que a gente viu em aula foram a superação da jurisprudência do STJ. O parágrafo 4º é um exemplo de incorporação, porque teve muita incorporação também, né, no CPC. E o parágrafo 5º, que aí é justamente a refutação, a superação, né, do enunciado 418, é de que, se os embargos de declaração foram rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento de embargo, será processado e julgado independentemente da ratificação. E tem outro artigo lá na parte do processo de conhecimento que fala da desnecessidade da intimação, da possibilidade que você tem de se dar por intimado. Tá bom? O STJ também, não falei, mas ele também editou outra forma e ratificou o parágrafo 5. Isso. Você tem ela aí fácil? Veja se você acha. Enquanto você procura... Vamos lá, 579. Vamos lá. Súmula 500, mas 579 do STJ, ela é anterior ao CPC, viu? A 579 é anterior ao CPC, pela data. Aqui. É anterior... Não, está aqui, 2016, está certo, é posterior mesmo. Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência de julgamento de embargo de declaração, quando inalterado o resultado. Então aqui ele incorpora, né, já o CPC de 2015, incorpora o parágrafo 5º, mas que aí, por justiça, né, não, isso aqui realmente foi alterado, não tem justiça nenhuma aqui. Tem a porrada que, como é que eu digo, a crítica que já foi feita sobre o tema. Tá bom? Então, beleza. Pessoal, tem mais algum tema específico que vocês queiram tratar? Ana Luísa, Arivaldo, Alice ou Islan? Teve algum que vocês leram, que ficaram curiosos, querem que a gente debata? Ana Luísa e Arivaldo, quer que eu leia o de vocês? Querem ler o de vocês? Então... Pode ser, professor. Oi? Pode ser, se tiver tempo. Temos ainda. A gente ainda tem 15 minutinhos. Você é turma 2 também, não é, Ana? Isso, sou sim. Procure a sua resposta aí. E procure a sua resposta aí que eu estou procurando aqui. Tá bom. Aqui, encontrei, professor. Eu não encontrei ainda. Deixa eu ver se eu... Ana Luísa, vou pegar por aqui. Mas é o meu segundo, logo abaixo de... calma. Agora mudou a ordem. Não, eu usei o recurso que só eu tenho, que é escolher o seu nome e clicar. Vamos lá. Bom, eu escolhi esse dispositivo e esse enunciado de súmula. O artigo 1043 do parágrafo 3º do Código de Processo Civil diz que cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que a sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. O enunciado de súmula 353 do Supremo Tribunal Federal, que é anterior a esse dispositivo, dizia que são incabíveis os embargos da Lei 73, de 19 de 2 de 1949, que foi uma lei que acrescentou o fundamento em divergência entre decisões da mesma turma do Supremo Tribunal Federal. O entendimento fixado de divergência, com fundamento na disparidade entre as decisões da mesma turma, ele foi flexibilizado por esse artigo 1043, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que autorizou expressamente a interposição de embargos de divergência quando a composição do órgão prolator tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Mas a jurisprudência do STF já autorizava essa exceção antes. Essa decisão que eu coloquei embaixo, a ementa, é de 2002. E eles diziam que eram incabíveis a interposição de embargos de divergência, ressalvada a hipótese excepcional da turma haver sofrido substancial modificação em sua composição. Aí eu achei interessante essa questão. Isso
Excelente, Ana. Sua explicação foi completa. Não tenho, inclusive, nada... Vou só fechar seu microfone que está dando eco aqui na gravação. Fecha o microfone, por favor, Ana. Quando você quiser falar, Ana, pode ficar tranquila. Abra e fala. Eu só tô pedindo para você fechar porque estava dando eco aqui. E aí, como a aula está sendo gravada. Então, Ana, perfeita a sua exposição. Eu não tenho nada a mais a acrescentar, né, porque a sua explicação realmente foi exaustiva. Né? Até o fato do próprio Supremo... E é engraçado, assim, essas incompreensões, né? Eu não sei porque o próprio Supremo, ele não promoveu uma... Como é que eu digo? Ele não promoveu uma atualização da súmula 353. Ele mesmo podia ter feito isso. Porque qual é a lógica, assim? A súmula 353 está errada, em princípio? Não está errada. Não está errada. Por que não está errada? Porque os embargos de divergência, né? Devo estar liberando hoje o material, pessoal, de agravo e de embargo agravo de destrancamento de RESP, RE e RESP, embargo de divergência. Os embargos de divergência, ele é uma matéria ele é um recurso que objetiva a uniformização da decisão do tribunal, das divergências internas do tribunal, mas não propriamente das divergências de uma mesma turma de julgamento. Teoricamente, você não deve ter divergências internas de uma turma de julgamento. Vocês têm que decidir. Como é que eles dizem? Olha, vocês têm que decidir. A jurisprudência formada da primeira turma tem que ser coerente. Eu não posso ter membros de uma mesma turma de julgamento proferindo decisões contraditórias. Agora, é normal, é natural até que ocorra que entre a primeira turma e a segunda turma você possa ter divergência, porque num sentido firmou e esse grupo de julgadores que sempre julga juntos, né? Que a lógica é a seguinte: poxa, eu não preciso propor embargo de divergência porque eu todo dia estou jogando com aquele pessoal. Basta a gente chegar aqui a um consenso e passar a aplicar essa decisão, né? Diferente quando você tem órgãos distintos, porque os membros da primeira turma julgam com a primeira turma, os membros da segunda turma julgam com a segunda turma. E quando eu tiver divergência assim interna no tribunal, mas de órgãos distintos, né? Eu vou precisar uniformizar a jurisprudência do tribunal para dizer assim, ó, tudo bem, eu sei que os membros da primeira turma não estão julgando todo dia com os membros da segunda, mas o sujeito que está lá na Bahia não tem nada a ver com isso. Ele quer que o STF tenha um posicionamento como tribunal, que o STJ tenha um posicionamento como tribunal. E aí você tem instrumentos para promover esta uniformização. Dentre eles está os embargos de divergência. Tá? Então, assim, a edição do enunciado de súmula, ela é uma pacificação interna, né? Que a gente viu, não sei se vocês lembram lá, né, que o artigo 927 impõe ao membro de um tribunal a respeitar os enunciados de súmula do seu tribunal. Então, a súmula do Tribunal de Justiça da Bahia tem que ser respeitada pelos integrantes do Tribunal de Justiça da Bahia. Embora não precise ser respeitada, é meramente persuasivo para os integrantes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, mas um outro elemento é justamente os embargos de divergência, que cabem em julgamento de RESP e em julgamento de RE. E dentro desta lógica, sempre se entendia, a jurisprudência e a doutrina eram uníssonas nesse sentido, de que não cabe embargo de divergência para promover a uniformização da jurisprudência interna de um mesmo órgão. Então eu não posso trazer como acórdão paradigma, é assim que a gente chama, do acórdão embargado, um acórdão da mesma turma de julgamento ou da mesma Câmara, a depender do tribunal, né, ou da mesma sessão, para fins de uniformização. Eu preciso ter um acórdão paradigma de outro órgão judicante. Tá? Dentro deste contexto, o tribunal passou a se ver diante de uma alteração dos membros. E aí você passa a ter, e isso eu acho importante, assim, porque é de certa forma uma percepção da importância da jurisprudência, por um lado, mas de outro lado é uma coisa que dá menos importância também, né, à jurisprudência.
né? Por que disso assim? Porque nos países onde você tem um grande apego à importância da jurisprudência como fonte de direito, né, os tribunais têm muito mais cuidado ao revogar suas decisões. Eles fazem isso com muito cuidado, com muita cautela, com muita, né, preocupação. Mas aqui a gente não tem tanta preocupação ainda assim, né? Basta ver somente um tema interessantíssimo, né? Prisão em segunda instância, que desde a reedição da Constituição de 88, o STF foi e voltou mais de uma vez. Foi e voltou mais de uma vez. Porque mudam-se os membros e você termina mudando a composição. A última decisão foi, como sempre, 6-5. Quando vai aposentar Marco Aurélio agora, pode mudar de novo. Pode mudar de novo. Você pode simplesmente escolher um que seja a favor. E aí repauta a matéria. Mas essa é uma realidade, sendo esta uma realidade da existência, da forma da jurisprudência dos nossos tribunais, né? O parágrafo 3º do 1043 incorporou aquilo que já estava na jurisprudência do STF e do STJ. Mais um exemplo de incorporação. A aceitação de que o acórdão paradigma dos embargos de divergência seja da mesma turma, desde que esta turma tenha mudado a sua composição, né, em mais de 50%, ou seja, de forma que majoritariamente possa haver a alteração desta linha jurisprudencial. Tá bom, pessoal? Beleza até aqui? Ana, excelente resposta. Alice, ótimo. Islan também, obrigado. Davi, você não participou. Quer participar, Davi? Professor, pode ser que eu tive que fazer uma reunião rápida, porque eu tenho o horário do término da aula, né? Normalmente eu gosto de continuar, mas eu tive que fazer uma reunião rápida e eu tô agora. Fique tranquilo. Você é da turma 1, é, Davi? Isso. Vamos pegar aqui você, Davi. Vamos lá. Leia aí o seu... Qual foi o tema que você tratou? Faça um resumo aí pra gente. Eu elenquei o dispositivo do artigo 1029, no parágrafo 5º. Os parágrafos foram uma inovação, né, em relação ao CPC de 73, e no quarto comparativo, o artigo 1029 ele corresponde ao 541, que é quando começa a seção 2 do recurso extraordinário e do recurso especial. A jurisprudência que eu utilizei foram as súmulas 634 e 635 do STF, para a concessão do efeito suspensivo no recurso extraordinário e recurso especial, relativo à fase que o recurso se encontra. Então, como as súmulas tratavam de período anterior à admissão e posterior à interposição do recurso, eu coloquei o inciso 3º, mas os outros incisos, todos os incisos, eles tratam do período em que está o recurso. O período 3º fala sobre o tempo entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão. Então, as súmulas do STF, elas tinham as duas súmulas, os dois entendimentos, eles foram simulados na mesma decisão. Eu cheguei a colocar um recorte de emenda no trabalho. Tá aqui, tá excelente a sua resposta. Tá excelente. E aí, eles falam justamente desse período do juízo de admissibilidade, por isso que eu especifiquei o inciso 3º. E eles falam que não competem ao STF, a súmula 634 e 635, eles falam o caso em concreto foi uma medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário. O CPC recepcionou o recurso especial e recurso extraordinário e ele falou que a competência é do tribunal ACOR para quando ainda não se decidiu a respeito da admissibilidade do recurso. A única ressalva que eu faço aqui, Davi, é que a gente não tem mais hoje a ação cautelar, né? Porque assim, eu vou pegar aqui a palavra só para fechar, entre aspas, não vou nem caçar a sua palavra, mas eu vou agilizar. Está excelente a sua resposta, mas vou agilizar porque a gente precisa encerrar.
eu tenho daqui a pouco um julgamento no TJ e preciso almoçar e me organizar aqui. Mas aí, para fechar aqui com você, Davi, você pegou exatamente a questão. O que é que o CPC fez? Ele incorporou no regramento da concessão do efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário a lógica da decisão, a ratio decidendi dos precedentes que deram razão aos enunciados 634 e 635 do STF. E adaptando à nova realidade do CPC, porque não teria sentido em falar em medida cautelar, porque antigamente, para conceder efeito suspensivo em recurso especial extraordinário, você tinha que interpor uma ação cautelar lá em cima. Tá? Por quê? Porque eu tenho, e Davi ressaltou isso bem, um duplo juízo de admissibilidade no RE e no RESP. Eu interponho o RE e o RESP no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. O Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal fará um juízo de admissibilidade, podendo admitir ou inadmitir o RE e o RESP. E, se admitido for, eu terei o julgamento pelo RE no STF ou RESP no STJ. E se for inadmitido, a partir do conteúdo da decisão de inadmissão, né, eu poderei ter a interposição do agravo para destrancamento RESP. Foi bom que a gente falou dos assuntos da próxima aula, agravo para destrancamento de RESP e embargos de divergência e embargos de divergência. Então, eu ponho o agravo para destrancar. Mas qual era o sentido? Ou seja, nós sabemos que o RE e o RESP não possuem efeito suspensivo. Então, a decisão, o acórdão do TJ ou do TRF pode ser imediatamente exequível. E se isso pode me gerar prejuízo, o que é que eu faço para suspender a exequibilidade desta decisão? Eu tenho que pedir que, excepcionalmente, seja concedido efeito suspensivo ao meu recurso especial ou ao meu recurso ordinário, que, como regra, que OP legis não possuem. Então, eu quero que seja OP iudicis atribuído o efeito suspensivo. E como é que eu faço isso? O CPC 73 não regrava. Ele só dizia que podia ser deferido pelo relator o efeito suspensivo, mas não dizia como eu requero e a quem compete decidir. Porque, neste caso, você tem dois momentos, Davi, essa é a questão. Você tratou disso bem. Você tem um momento em que a jurisdição sobre os recursos ainda está no âmbito do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, porque aquele período é compreendido até o exercício do juízo de até o exercício do juízo de admissibilidade. Quem tem a jurisdição sobre o RE e o RESP é o tribunal recorrido, porque vai ser o segundo vice-presidente do TJBA, no caso do Tribunal de Justiça da Bahia, né? Vai ser presidente ou vice-presidente, no nosso caso, é segundo vice-presidente, quem fará a admissibilidade. Até este momento, o pedido de efeito suspensivo é feito perante o tribunal recorrido, perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. E depois de admitido o recurso, ainda que o recurso ainda não esteja lá, eu vou requerer no âmbito do próprio STJ ou do próprio STF. Porque já admitido o recurso, já estará, né, lá em tramitação. Viu? Mas excelente, Davi. Quer arrematar com mais alguma coisa, Davi? Não, professor. Eu acho que foi algo bem pontual, bem sucinto. Eu só complementei o trabalho colocando uma jurisprudência que foi anterior ao CPC de 2015 e a jurisprudência posterior. Na jurisprudência posterior, ele elenca as súmulas que não existem mais, né? Mas faz a ressalva... Ela aí, só me permita, elas existem sim. Elas não foram superadas. Na medida que elas foram incorporadas, você pode dizer até que ela não tem mais tanta importância, porque eu tenho uma regra. Mas elas foram incorporadas. E aí ele faz também a menção a essas súmulas e já dá a providência que ficou mantida no parágrafo 5º do artigo 1029. Apenas isso. Perfeito. Tá bom.
Davi, perfeito, excelente. Aliás, todas as pesquisas hoje que a gente tratou foram muito boas, muito bacanas. Fico feliz que aqueles que puderam se dedicar e fazer a pesquisa conseguiram, né, contribuir bastante isso aí. Então, viva, pessoal! Queria agradecer a vocês, viu? Muito obrigado aí pela aula de hoje. E vamos seguir em frente. E próxima aula a gente volta a tratar do tema, né? Ou melhor, continuamos a tratar do tema recurso especial, recurso extraordinário. E na outra semana, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de divergência e agravo para destrancamento do RESP. Boa tarde, pessoal. Um abraço forte.